texto que nós lemos no início do nosso culto, e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, mas não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, no Antigo Testamento, o templo do Senhor era iluminado por um grande castiçal com vários braços, cada um com a sua lâmpada. A gente vai encontrar isso, apenas para facilitar, se você quiser anotar, no livro do Êxodo 25, 31, era a ordem de Deus, a maneira de iluminar o templo. Mas não era só isso. Esse castiçal também era chamado de candelabro ou menorá. É ainda um símbolo até hoje em Israel, e servia para que os sacerdotes pudessem realizar as suas tarefas. Esse candeeiro era redondo, tinha 7 pavios. 10 desses castiçais ficavam em frente ao lugar santíssimo do templo. A gente vai encontrar isso também no primeiro livro dos Reis, capítulo 7, 49. Eu quero chamar a atenção de uma coisa aqui muito importante no texto que nós lemos. Samuel, primeiro, que era um tempo de esfriamento espiritual. Diga comigo: um tempo de esfriamento espiritual. Pode dar um espiritual. Diz a Bíblia que a palavra de Deus era de grande valia. Quer dizer que, porque já não tinha quem quisesse ouvir, acontecia raras vezes. Por outro lado, diz que não havia visão manifesta. Quando fala em visão manifesta, eu quero trazer para o Novo Testamento, no tempo dos dons, seria a manifestação dos dons, não é? Era um tempo de um reino de Deus formal. Os sacerdotes cumpriam a sua missão de oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Mas as coisas, o texto diz, a gente vai ver, né, nesse livro, que as coisas que aconteciam, principalmente com os filhos de Eli, eram coisas complicadas. E preste atenção, essas coisas complicadas aconteciam era no templo, com o serviço de Deus. Vamos voltar um pouquinho para Samuel agora. Diz a Bíblia que Samuel não conhecia ainda a voz do Senhor. Aliás, ele não conhecia o Senhor. Mas preste atenção, Samuel foi levado no templo menino, neném, pela sua mãe. É porque naquele tempo o Senhor falava com os sacerdotes, não era com todo mundo. Eu vou falar uma coisa para você, se você davam glória, porque hoje todo mundo sente, não é verdade? Todo mundo fala: eu senti, Deus falou comigo, né? Esses dias eu falando com o irmão, até cobrando porque ele não está vindo na igreja. Não, quando Deus falar comigo eu vou. Todo mundo ouve Deus falar. Tem uns que Deus fala e ele não ouve, né? Mas acha que... Mas naquele tempo não, era com os sacerdotes. E esse menino Samuel, no meio de toda a coisa errada que acontecia,
Ele era temente ao Senhor. Ele continuava, aleluia, acendendo as lamparinas. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que Samuel, irmãos, preste atenção. Se ele foi levado criança pela sua mãe Ana, entregue para o sacerdote, lá ele se criou, ele foi criança. Ele teve 5 anos, 6 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Trazer uma coisa contemporânea para a época, esse menino brincou. Concorda comigo, sim ou não? Fala com a pessoa do seu lado. Com quem que ele brincava? Com os filhos de Eli. Não é, a Bíblia não diz, mas ele se criou lá. Ele foi criança, ele brincou. A brincadeira da época, eu não sei qual que é, tocava flauta. Se fosse hoje, ia brincar de esconde-esconde, jogar bolinha de gude, essas coisas, com os filhos de Eli. Me ajude a pregar para essa pessoa. Como é que ele não aprendeu os erros dos filhos de Eli? O crente verdadeiro, meu irmão, aleluia, ele é como uma garça. Ele pode estar no meio do lamaçal, mas tem um óleo nas penas dele, que a lama não gruda. Ela, ó, o ambiente não contamina a alma, o ambiente não contamina a vida. Aleluia, 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 glórias ao Senhor. O menino Samuel crescia temente ao Senhor. Os filhos de Eli podem errar, mas eu não vou me deixar contaminar. Quantos podem glorificar ao Senhor? Sabe o que Deus está querendo dizer para você? Por pior que seja o ambiente que você viva no trabalho, na tua vizinhança, se você se conservar na presença de Deus, você não vai se contaminar. O Espírito Santo vai te manter puro. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? E quem nos santifica é a palavra de Deus, quem nos purifica é o sangue de Jesus Cristo. O interessante é que, diz o texto, que quando Deus fala com Samuel, não é? O texto é interessante, ele diz aqui: e ele deitado no seu lugar, e os seus olhos, no caso de Eli, começavam a escurecer, pois não podia ver. É natural. O pastor Eli está falando que ele era pelo menos 8 anos mais velho que o pastor. Mais velho não, mais experiente que o pastor Ulisses. Velho é o diabo. 98. Então é natural. Você vê que tem irmão aqui com 40. Eu mesmo, para ler, tem que usar o óculos aqui, não é verdade? Mas agora ele já com 98 anos, né? Já tarde da noite, dele deitado. Ele não tinha mais a mesma visão de sempre. Mas me chama a atenção. Diga comigo, a lâmpada estava acesa. O Senhor poderia falar a qualquer hora, mas Deus é um Deus de princípios. O princípio dele, daquela lâmpada na frente do Santo dos Santos, era que quando a lâmpada estivesse acesa, é porque tinha alguém para ouvir. Quando a lâmpada se apagasse, não adiantava Deus falar, porque já ninguém estava mais por perto. O que me chama a atenção, que Deus passa por Eli, que era o sacerdote, não fala nada. Deus passa pelo quarto dos filhos de Eli, não fala nada. E Deus vai para o quarto de Samuel. Agora escute aqui. Por que Deus vai para o quarto de Samuel? Porque era ele quem colocava a lâmpada, o azeite, para que a lâmpada continuasse acesa. A função dele, aleluia, todos os dias. Avivamento, não avivamento, língua estranha, não língua estranha. Porque tem gente, irmão, que ele só quer se tiver um grande movimento, não é verdade? Samuelzinho não, aleluia. Minha função aqui é colocar azeite nas lamparinas. Quem está entendendo o que Deus está falando? Tem gente só ir no culto, se for ter um pregador do reteté, um cantor que vai abalar tudo, vai quebrar tudo. É um termo que se usa hoje, não é? Às vezes um jovem pregador fala: pastor, eu fui convidado para pregar em tal lugar, eu já sei como é que eu vou fazer. Não quebra tudo não, porque você continuar a igreja lá, eu preciso ir lá pregar qualquer dia desse. Assim, quebrou tudo lá. E tem gente que é assim, só tá onde quebra tudo. Não, meu irmão.
A obra de Deus, preste atenção, ela tem fases. Tem fase, meu irmão, que a gente não sabe se a igreja sobe ou o céu desce. Mas tem fases, aleluia, que a lamparina está acesa porque tem lá o Zé Ninguém para a gente. Mas para Deus não. Deus sabe quem está colocando azeite na lamparina. Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe o que Deus está falando? Cada tempo é um tempo, irmãos. A Bíblia diz que é um tempo para todas as coisas. Tempo de amar, tempo de deixar de amar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de construir, tempo de derrubar o que se construiu, não é? E também, preste atenção, quando a gente vai ver os avivamentos da história, os avivamentos não eram avivamentos que nunca acabaram. Se nunca acabasse, o nome não era avivamento. O avivamento vem para avivar. Mas tem gente que era só crente no tempo do avivamento. Ele só vai onde ele ouve o barulho, ele só vai onde ele vê a fumaça. Mas saiba que ali naquele lugar, se chegou o tempo do avivamento, é porque teve gente que acreditou contra tudo e contra todos. Mas você vai ficar aí orando? Vou ficar aqui orando. Foi aqui que Jesus me chamou. Muda de igreja, não vou mudar não, aleluia. Foi aqui que eu vi a luz do Evangelho brilhar. Foi aqui que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi diante desse púlpito aqui que eu me casei. Foi aqui que eu recebi vitória. Foi aqui que eu fui curado. Todo o ensinamento que eu recebi foi aqui, nessa igreja, nessa congregação, nesse lugar. Eu não vou abandonar agora. Eu vou ficar aqui esperando. Quem está entendendo o que Deus está falando? Existem várias temas. Aqui a gente está falando do tempo de Eli e de Samuel, do chamado de Samuel. Mas a gente podia falar aqui, meus irmãos, quando Jesus nasceu, depois do período interbíblico. Quem lembra quantos anos foram? Igual esse aqui. Diga 400 anos. Está fraco, diga 400 anos. De novo, 400 anos. Você aguentava ser crente, irmão? Sem ver nada, sem ver profecia, sem nenhum culto de avivamento. Mas lá tinha um tal de Simeão. Lá tinha uma profetisa Ana. Lá tinha um Zacarias. Vou para a igreja, vou para o templo, vou cumprir. Mas todo mundo deixou. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o meu glória, eu vou dar o meu aleluia. Eu vou orar no templo. Aleluia! A palavra que eu tenho para o seu coração: você que está aqui ou não está no templo, fique no seu lugar, independente das circunstâncias. Profetiza para esses irmãos olados: vamos ficar no nosso lugar. Quando entregam o menino Jesus, né? Eu fico imaginando que era aqueles turnos, não é verdade? De culto, de sacrifício, que ficava pouquinha gente no templo. E acreditava em mais nada, não é? Mas estava lá o Simeão. Quando chega Maria e José coloca, diz a Bíblia que ele era cheio do Espírito Santo. Diga comigo: justo, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Mas cheio do Espírito Santo depois do dia de Pentecostes é fácil. É antes, no período interbíblico, durante 400 anos que não tinha nada. Quem está entendendo? Cheio do Espírito Santo, antes do Espírito Santo ser derramado. E diz a Bíblia que foi revelado pelo Espírito Santo que a criança que estava nos braços dele era o Messias, o Cristo prometido. Ele levanta, aleluia. Fala: Pai, despede o teu servo, pode me levar, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Muita gente não esperou, mas os meus olhos estão nas minhas mãos aqui, a tua salvação, Senhor. Aí eu fico imaginando, assim que é conjectura minha, né, de pastor pentecostal, ele do lado do templo e a profetisa Ana sozinha lá no canto lá, de joelho, de pé, sei lá, com a mão erguida orando. Ele vai assim: Aninha, ó. Ela era velhinha, igual ele.
Chegou o dia. Está nas minhas mãos. Que a palavra profética sobre a tua vida, não importa quanto tempo vai demorar, o que Deus cumpriu, o que Deus falou vai se cumprir. O que Deus falou vai se cumprir. Obreiros, o que Deus falou vai se cumprir. Deus não é o homem que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está falado. Agora o nosso desafio é ficar no nosso lugar. Diga para esse irmão, nosso desafio é ficar no nosso lugar. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, as lamparinas eram abastecidas por Samuel com azeite puro. Já preguei sobre isso aqui, não vou pregar agora, mas só para a gente lembrar. A azeitona tinha alguns passos no templo, elas eram plantadas no próprio pátio do templo. A azeitona usada no templo, ela tinha que ser produto do próprio templo. E tinha uma pedra que quando batia e saiu o primeiro azeite, o extra virgem, ele era colocado em peças especiais de cristal ou de ouro, e elas eram reservadas para a unção de reis e de sacerdotes. Ficava lá para essa finalidade. Depois batia uma segunda pedra mais pesada, e aí, quando saía o segundo azeite, esse azeite ia para a mesa do sacerdote para temperar a alimentação. Aí o que sobrava tinha uma pedra 3 vezes mais pesada, batia ali em cima daquela mesma azeitona, e aquele azeite era levado para iluminação, para colocar nas lamparinas. Era esse azeite que o menino Samuel colocava nas lamparinas. Diga comigo, azeite puro. Fala para esse irmão aí, coloca azeite puro. Tem gente que mistura, né, irmão? Com óleo Maria. O dono da fábrica não vai gostar, mas tudo bem. Ou com outras coisas mais, não é? Hoje em dia tem gente misturando óleo, meu irmão. O óleo de Deus tem que ser puro. O azeite que a gente coloca tem que ser puro. Não é? Até a unção, né? O azeite da unção, a Bíblia manda ungir os enfermos com azeite, né? Um dia desse eu cheguei numa igreja e tinha não sei quantos tipos de azeite, né? Cada um tinha um tipo de erva dentro, arruda, mais não sei o que e tal. Meu irmão, isso aí é feitiçaria, meu irmão. Aí eu falei, mas o que é isso aqui? Não, porque isso aqui colocou essas ervas aqui, foi para o monte, cavamos um buraco, colocamos lá dentro, ficou 7 dias curtindo lá dentro. Para com isso, meu irmão. A Bíblia manda ungir com azeite, azeite puro. Era o azeite que era colocado na lamparina. Que tipo de azeite a gente está colocando, meu irmão, nas lamparinas? Que tipo de azeite nós estamos colocando na nossa lâmpada? Azeite misturado com tanta coisa. Vamos ficar com a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz, ela é suficiente. A Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente. O melhor azeite era para a lâmpada do templo, ou seja, para o candelabro. As lâmpadas representam e expressam a presença de Deus no templo. Diz a palavra do Senhor que antes que o Senhor chamasse Samuel para o ministério, ele exercia o sacerdócio em Israel, sendo ele o sumo sacerdote. Os filhos de Eli, Ófine e Finéias, eram sacerdotes do templo. Infelizmente havia no templo, diga comigo, pecado e desorganização no trabalho do Senhor. Repita, pecado e desorganização no trabalho do Senhor. O pecado é fruto da falta de temor. Tem gente que peca, meu irmão, e acha que está tudo certo. Tem gente que peca e quer induzir a igreja, quer induzir o pastor, que ele não deve ser disciplinado. E normalmente quando acontece isso, não é porque ele confessou. Porque tem gente que confessa, glória a Deus, bem-aventurado aquele que confessa e deixa alcançar a Deus misericórdia. Tem gente que não confessa, os outros é que descobrem. Porque se ninguém descobre, fica lá. Ófine e Finéias achavam que estava tudo bem, e por aí vai, né? Tem gente que não confessa, os outros que ele descobriu, e aí ele não tem como se sair, aí fim da confissão. Mas para Deus não confessou, apenas ele não mostrou arrependimento. Aí fala, pastor,
Quantos meses eu vou ficar? Meu irmão, não é mesmo, meu irmão. Quero saber se você se arrependeu. Quero ver você arrependido, quero ver você orando. Pode ser que seja 2 meses, 3 meses, pode ser que seja um ano. Depende de você mostrar arrependimento, que a igreja vê que você se arrependeu e você deixou. Porque a Bíblia diz, aquele que se arrepende, aquele que confessa e deixa. Para saber se deixou, tem que ficar na prova. Quem entendeu para glorificar ao Senhor? Tem gente que não entende isso. Pastor, isso é coisa de homem. Não é coisa de homem não, irmão. Sansão errou muito tempo e Deus teve misericórdia dele. Agora, no dia que ele contou o segredo, ele perdeu as forças. Ele se arrependeu, mas aí já era. Aí o que aconteceu? Ele ficou rodando como um palhaço, como um escravo dos filisteus. Ele passava a mão na cabeça para ver se o cabelo tinha crescido. Diz para o irmão do lado: se rapar a cabeça, tem que esperar crescer o cabelo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Não estou falando de irmão careca, não. Estou falando do irmão que simplesmente, saiu fora da presença e agora acha que não é nada. Tem que se regenerar, tem que ouvir a palavra, tem que orar, tem que batalhar a sua comunhão com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem que crescer na graça e no conhecimento. Quem está entendendo, glorifica o Senhor. Segundo as Sagradas Escrituras, os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Agora preste atenção: como é que não conhece o Senhor e trabalha nas coisas de Deus? Isso é forte. Vamos trazer para o nosso tempo. Como é que canta sem conhecer o Senhor? Como é que prega sem conhecer o Senhor? Como é que se mexe nas coisas de Deus sem conhecer o Senhor? Como é que toca sem conhecer o Senhor? Como é que está no meio do... Tem gente que quer liderar. Eles aqui lideravam sem conhecer o Senhor. Eli já estava velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam e como se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação, e como desprezavam a oferta do Senhor. O que entrava, a primeira coisa que eles faziam, tirava parte deles. Era a prática do tridente, né? Entrou, já tirava a parte deles. Se deitavam com as mulheres à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 2, 17 a 22. Meu irmão, eu falei aqui, diga comigo: pecado e desorganização. Sabe o que Deus está dizendo aqui para nós? As coisas deles devem ser feitas com ordem e decência. Santidade ao Senhor. Sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Obreiros, o que me chama a atenção aqui, Eli era um homem sério. Eli é um homem que agiu de maneira correta. Mas qual foi o problema de Eli? Não orientava os seus filhos, não repreendia os seus filhos. Assim como para nós, obreiros, que temos dificuldade de contestar, vemos o erro, mas a gente não diz nada, porque a gente quer ser bonzinho com todo mundo. Esse era o problema de Eli. Há quem diga que Eli nunca pegou um cabrito que não fosse dele, que Eli nunca fez o que não era, mas tolerou o erro dos seus filhos. Olhe para cá, estamos vivendo um tempo de muitas dificuldades. Hoje, e aqui eu quero falar uma coisa importante para pais. Irmão, homens, nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós somos o sacerdote do nosso lar. Nós temos a obrigação de, dentro do nosso lar, fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Há pais hoje
que os filhos estão indo para o caminho errado, e eles não falam e não aceitam que ninguém fale. Quando um líder de jovens, um líder de adolescentes, até mesmo, irmãos, acontece isso dentro do departamento infantil. Professoras que estão aqui sabem o que eu estou falando. O menino é criança, ele já sabe exatamente o que ele não quer e acabou. Agora é hora de ficar quieto. Não vou ficar quieto. Agora eu quero brincar. Agora não é hora de pegar o celular, não. Agora eu quero pegar o celular. Quando se fala com o pai e a mãe, deixa, na hora certa Deus vai tocar no coração. Meu irmão, Deus não vai fazer a sua parte. Quem tem que fazer a parte é você. Quem tem que fazer a minha parte sou eu. O que está certo, o que está errado, está errado. Líderes de jovens que estão aqui sabem o que eu estou falando. Eu estou falando isso aqui para gente que está aqui presencialmente no templo, e mais gente que não está aqui, mas está ouvindo essa palavra. Meu irmão, seu filho não veio na igreja, mas meu filho é gente boa, deixa ele, na hora certa Deus vai trabalhar, não é? Mas meu irmão não veio na escola dominical, não veio no culto da juventude, não cantou mais. Não aperta ele não, deixa ele comigo. Ele é um menino bonzinho. Quando eu chego em casa ele já está de cabeça coberta no cobertor, com o celular ali embaixo. E você, bobão, achando que ele está vendo a Branca de Neve e os 7 anões. Você não é capaz de levantar o cobertor para ver, de surpresa, para ver o que ele está vendo lá, meu irmão. Não deixa lá que na hora certa Deus vai tocar. Ensina a criança, ensina o jovem no caminho em que deve andar, e quando ele crescer não se desviará dele. Quem concorda com a palavra de Deus, glorifica o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Não basta fazer o que é certo, precisa ensinar o que é certo. Não basta não fazer o errado e tolerar quem faz errado. E como diziam os antigos, enquanto morar debaixo do meu telhado, comer do meu arroz e do meu feijão, é comigo. Na hora que você ficou de maior, você que vai pagar a sua conta, vai lá, você faz o que você quiser. Enquanto estiver aqui tem sacerdote nesse lar. Vamos um pouco mais além. Vamos um pouco mais além, né? Rapazinho, adolescente, namorando, não é? Não trabalha, não tirou as fraldas ainda. Quando se fala, não, deixa para lá. Não, eu prefiro que venha dormir aqui em casa com a namorada do que andar por aí. Meu irmão, isso é fornicação. Você não é capaz de abrir a Bíblia e falar para o seu filho e para a sua filha que isso está errado? Essa é a nossa missão. O problema de Eli não era que ele fazia errado, mas é que ele tolerava que estava errado e não falava nada. Deus está falando com a gente aqui hoje. Deus está falando com o pai, Deus está falando com a mãe, Deus está falando comigo, está falando conosco aqui, obreiro. Não adianta a gente sempre, tá tudo bem, não, irmão. A missão nossa é ensinar. A nossa missão é falar a verdade. Pastor, mas vai doer, meu irmão, mas não mata. Não mata. Aperte a mão desse irmão e diga assim: a palavra de Deus não mata. Sabe por que a palavra de Deus não mata? Porque eu tenho 66 anos de idade, nasci no Evangelho ouvindo a palavra de Deus e não morri até hoje. E se morrer, não vou morrer da palavra, vou morrer de outra coisa, coração, qualquer outra coisa aí, mas mesmo da palavra de Deus não mata. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu louvo a Deus por você que está no culto aqui de ensino hoje. Aleluia. Que a gente não avisou nenhum pregador de fora, a gente não avisou, não, a gente avisou aqui que vai ser palavra de Deus e oração e ensino. Parabenize esse irmão, aperte a mão dele assim: parabéns porque você veio. Embora cumprissem religiosamente as obrigações do templo, do seu sacerdócio, Eli negligenciou a maior delas, que era ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Está escrito, aleluia, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Escute aqui, eles sacrificavam, mas não obedeciam. Repita comigo: obedecer é melhor
do que sacrificar. E nesse ponto aqui, Eli honrava mais seus filhos do que a Deus. Vamos ler 1 Samuel 2 e 29? Se puder colocar na tela, 1 Samuel 2 e 29. Vamos lá, todos os dias, todos juntos, 1, 2, 3. Porque do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel, o que era de Deus eles comiam. E Deus fala para Eli: porque honras mais os teus filhos do que a mim? Porque muitas das vezes, amado, para não confrontar, você está honrando a pessoa, deixa ela no erro e vira-se cúmplice. Isso serve para a nossa casa, isso serve para a nossa vida, isso serve para a igreja, isso é pesado. Isso serve para todos nós. Mas nós precisamos entender que a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que restaura, a palavra de Deus é que nos edifica, a palavra de Deus é que nos levanta. Muitas pessoas servem a Deus, mas não obedecem ao Senhor. Olha que coisa. Repita comigo: servem a Deus, mas não obedecem ao Senhor. Fala que esse irmão não conhece alguém assim? Irmão, se não obedece o Senhor, não obedece ninguém. Quando você vê um camarada que não obedece o patrão, não obedece líder de conjunto, nem regente, nem pastor, nem diácono, nem ninguém, tenha certeza que também não obedece ao Senhor. Porque se você não obedece ao seu próximo que você está vendo, que Deus colocou sobre você, você vai obedecer ao Senhor. Eu liguei para um irmão, eu não vou falar nome, então não tem problema nenhum, pode ser até que ele esteja assistindo. Mas meu irmão, mas faz tempo que você não vem na igreja, não vejo você tomar ceia. Eu disse: meu pastor, estou na caverna. Eu falei: hoje eu tenho uma palavra para você, sai da caverna. Eu tenho a segunda palavra para você, vai para a igreja. Aí ele falou assim: na hora que Deus falar comigo, eu vou. Eu falei assim: irmão, Deus já está falando. Primeiro, porque você tem uma consciência. Segundo, porque a Bíblia está na tua mão. Não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E terceiro, porque Deus está usando o pastor para falar contigo. Volta para a igreja. Deus te abençoe, amém. Desliguei o telefone. Não adianta falar mais nada, porque Deus está falando com o camarada e ele está insistindo. Agora, se a pessoa, se ele não ouve quem está falando, quem Deus colocou para trabalhar com ele, para estar sobre ele, vai dizer que teme ao Senhor? Tem gente que teme a Deus, Deus fala tudo com ele, sempre de madrugada, quando ninguém ouviu. Não, Deus falou comigo essa madrugada que eu... Pois é, mas ninguém viu, né? Só a eternidade que a gente vai descobrir. Irmão, menos, vamos para a Bíblia. Obedecer é melhor do que sacrificar. É forte, mas cura. Recebe em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Essa é uma verdade para os dias de hoje. De nada adianta servir a Deus religiosamente. Aí é que entra o servir a Deus religiosamente, que falam tanto. Hoje, quando você quer se santificar, quer fazer as coisas, é um religioso. É porque o cara é religioso e ele quer chamar você. É a mesma coisa, chegasse naquela época diante de Simeão, de Ana, de Zacarias, falar: vocês são religiosos. Mas diz a Bíblia que eles eram cheios do Espírito Santo. Porque dá-se a entender que aquele que cumpre direitinho, aquele que vem para os cultos, aquele que ora, aquele que jejua, aquele que lê a palavra, é religioso. Como dizia na antiga religião, beato. Na verdade, o camarada está pichando você de religioso para justificar a falta de disciplina dele e o temor do Senhor. Porque ele não quer fazer mais nada disso, porque ele perdeu o prazer na lei do Senhor.
Perdeu o prazer de estar em comunhão com Deus. Então a maneira de se justificar: esse é um beato, é um religioso. Se eu não tenho, ele também não tem, está fazendo por obrigação. Você que se engana, meu filho. Você que se engana. Ai de você se não tivesse gente orando por você. Gente que você considera religiosa e beato. Tá, Jesus, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor. Levanta aquele irmão que está triste, que está chateado, Senhor. Quantas vezes o irmão está orando, não é nem em casa, não é nem na igreja, é até na casa dele, e você assistindo que não deve na internet, e ele está orando por você, para Jesus te levantar, para Jesus deixar você ser liberto daquilo lá que não quer, e você pichando ele de religioso. Para com isso em nome de Jesus. Se você não quer ser, não impeça os outros de ser. Tinha um hino antigo que dizia assim, né? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não me impeça a ir. Se você não vai, não me impeça a ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Tem gente que não vai e quer impedir os outros de ir. Você está nessa ainda de orar. Você está ainda nessa de ler a Bíblia. Você está ainda nessa de dirigir congregação. Você está ainda nessa de evangelizar. Meu irmão, se você não quer, não impeça os outros. O pecado é menor, é só o seu. Agora, se você não quer, não vai, quer impedir os outros, misericórdia, meu irmão. Me ajuda aí. De nada adianta servir a Deus religiosamente se em nossa vida não tememos ao Senhor. Essa também é uma verdade para os dias de hoje, onde muitos filhos de Eli têm ministrado em muitas de nossas igrejas. Como assim, pastor? Tem camarada que não vai em círculo de oração, não vai em culto de oração, não ouve o pastor dele ensinar e chega fazendo cair fogo do céu na igreja dos outros. E alguns ainda querem doutrinar. Entendeu? Vamos ver quem é ele lá. Amanhã na nossa reunião vamos tratar sobre esse negócio, viu? Eu estou dando graças a Deus. Tem uns que chegam assim e falam assim: pastor, já fui em toda a sua congregação, o senhor não me leva na sede. Nem vai, agora que piorou. Começou pela porta dos fundos, agora piorou. Amanhã a gente vai tratar disso melhor, né? Filho de Eli, ele sabe tudo, quebra tudo, mas ele mesmo não ora, não lê a Bíblia, não é? Fica copiando mensagem de internet. Falou: pastor, irmão, é assim mesmo. Aqui veio, Deus falou, vai. Recebe em nome de Jesus. Achou ruim, se conserta para a glória do nome do Senhor. E eu me conserto também. Aleluia. Mas a palavra de Deus vem. Primeiro fala comigo, eu tenho que passar para os outros. Quem entendeu, dá glória a Deus. Nós vamos indo para o final. No meio de tudo isso aqui, Deus fala com o menino que acende as lâmpadas. Repita comigo: Deus fala com o menino que acende as lâmpadas. Aperta a mão desse mundo assim: não vamos deixar de acender lâmpada. Sabe que não tem nada mais importante para me fazer nessa igreja, não? Para só acender lâmpada. Não sei quantos anos acendendo, colocando azeite aqui, né, nessa coisa aqui. Já não está na hora de eu mudar de ser chefe do acendedor de lâmpada? Vamos continuar acendendo lâmpada. Vamos continuar colocando azeite nas lamparinas. Para baixo. Aleluia, aleluia. Deus passa no quarto de Eli, não fala nada. Deus passa no quarto de Ofne e Finéias, não fala nada. Aí Deus chega no quarto do menino, acendedor de lâmpada. O menino se levanta, vai no quarto do sacerdote e fala assim: meu senhor, o senhor me chamou? Ouviu o senhor? Não, não te chamei não. Vai dormir, menino. Ele volta, porque também o menino não tinha culpa, irmãos. Porque Deus falava era com o sacerdote. É que Deus estava dando um sinal
para Eli e seus filhos. Deus estava dando um sinal. Aí Deus fala pela segunda vez, e ele vai lá. Aqui nesse púlpito eu vi uma mensagem, e graças a Deus não veio mais aqui. E ele disse que o problema do menino de Samuel, o jovem Samuel, é que Samuel não sabia ouvir Deus, só sabia ouvir o sistema. Por isso que ele foi no quarto de Eli. O menino não tinha culpa. Deus falava mesmo, era com o sacerdote. É porque Deus estava mudando a geração. Deus estava mudando a linha, Deus estava mudando a estação. Você sabia que Deus muda a estação, irmão? E a gente tem que ficar atento, não é? E o menino, o que era? Obediente. O menino aprendeu que o homem de Deus ali era Eli. Os princípios que ele aprendeu foi de Eli. Ele foi no quarto do homem de Deus. E depois da terceira vez, não te chamei, caiu a ficha. Deus passou por aqui, não falou. Deus passou nos quartos dos meus filhos, não falou. Deus está falando com o menino. Fala assim: menino, volta para o teu quarto. Se a voz chamar de novo, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Agora eu quero ver uma coisa importante aqui. Aleluia, glórias ao Senhor. Ele estava velho, estava cansado, a visão estava curta, era tarde da noite, ele já estava deitado. Mas ele era um homem temente a Deus. Ele teve falhas, não corrigiu seus filhos. Mas quando ele percebeu que Deus passou dele, falou assim: agora eu vou ensinar o menino. Fala aqui, irmão, lado, você ensinaria o menino? Ou ficaria com inveja? Você ensinaria o menino? Ou ficaria preocupado? Quem você pensa que é? Que Deus não falou comigo, foi falar contigo. Eu falei: olha, 3 vezes você ouviu a voz. Eu não movi nada. Eu não te chamei, o Senhor quer falar contigo. Senta aqui que eu vou te ensinar. Na próxima vez, volta para o quarto. E quando te chamar, você diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia, diga comigo: coragem para discipular. E aqui é uma coisa importante: é tempo de discipular. Tem igrejas morrendo porque ninguém quer discipular. Não, eu estou aqui, eu vou ficar aqui, tal. Não, meu irmão, tem que discipular. Eu estou hoje aqui, e durante muitos anos eu ouvi quem estava aqui. Durante muitos anos você ouviu quem estava tocando, cantando. Agora é você. Nós temos que ensinar. Nós temos que discipular. Pastor, aqui ninguém quer. Ore, peça graça ao Senhor, jejue, porque Deus vai levantar alguém para ficar no teu lugar. Irmão, as coisas que eu quero lhe dizer: o grande negócio é quando chegar a nossa hora de parar, ou Deus nos levar, ter alguém para continuar a obra. Aperte a mão desse irmão e diga assim: a obra não pode parar. Diga para a direita e a esquerda: a obra não pode parar. Escute o que eu vou falar: até aquele que aparentemente não faz nada, está fazendo. Eu posso não saber, mas está fazendo. Mas o irmão só vem e senta aí. Você não sabe a importância dele. Você não sabe o que significa ele sentado aí. Às vezes você está aqui cantando, pregando, e ele está lá: Jesus abençoe o teu servo. Jesus dá graça para ele. Jesus recebe esse louvor. Jesus abençoa o coral, abençoa a orquestra, Senhor, abençoa o maestro, abençoa o baterista, Senhor, abençoa os diáconos. Eu não posso ficar de pé, mas abençoa os diáconos que estão na porta, Senhor. Você acha que porque ele não tem um cargo, ele não quer dizer nada? Você está de pé por causa da oração dele, por causa da oração dela. Você está dirigindo por causa da oração do seu servo. Quem está entendendo o que Deus está falando? Até aquele que aparentemente não faz nada, Deus está usando.
E se ele partir, tem que ficar alguém no lugar dele. Eu me preocupo com isso. A gente tem ido aí para o cemitério, entre sede e congregação, 2, 3 vezes por semana. E é tudo gente idosa. Isso quer dizer que os velhos estão indo. Aqueles que, enquanto puderam, não faltaram culto por nada. Aqueles que deram a sua contribuição, muitas das vezes, contra tudo e contra todos. Eu me lembro na pandemia, acho quase 2 anos de pandemia, não é? Irmãos que mandavam um neto aqui, meu avô, minha avó mandou passar aqui para trazer a sua contribuição, o seu dízimo para a obra do Senhor. A igreja fechada, e ele sentia a responsabilidade de contribuir. Pastor, quando é que vai ter a ceia? Eu quero tomar minha ceia. Deus está levando esse povo, e é necessário que tenha gente igual eles para ficar no lugar até a volta de Jesus Cristo. Valorize os anciãos, valorize aqueles que deram a sua vida, porque se nós estamos aqui hoje, foi no barro que eles amassaram. Eu não sei se vocês estão entendendo o que é que Deus está falando aqui. O Eli, aleluia, contra tudo e contra todos, mas já que agora é com ele, vou ensinar ele. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Para a gente finalizar a história, no outro dia ele chama o menino, que a mensagem foi dura para Eli. Ô Samuel, conta o que o Senhor te falou ontem. Ô Samuel, não queria falar, porque era pesado demais. Conta, menino. Não, Deus falou coisas bonitas. Não é isso. Ele não é passado de mim para falar para você coisa bonita. Ele tinha coisa forte para falar. Conta tudo. Aí o menino temeu e falou assim: então eu vou pedir para Deus fazer 7 vezes o que vai fazer comigo com você. Não, então agora eu vou contar. Aí você conhece o resto da história. Olhe para cá. Repita comigo: antes que se apague a lâmpada do Senhor. De novo: antes que se apague a lâmpada do Senhor. Diz para esse irmão do lado: Deus está falando. Deus está falando. Deus tem falado nesse púlpito aqui. Eu sou pastor da igreja, mas Deus tem usado várias pessoas para falar nesse púlpito. Deus está falando. Escute, aceite o que Deus está falando antes que se apague a lâmpada do Senhor. A Bíblia diz, Provérbios 20, 27, estamos para a memória, que a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Repita comigo: a alma do homem é a lâmpada do Senhor. Por favor, coloque na tela de novo. Todos juntos, 1, 2, 3. A qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Não adianta falar que Deus não fala, não. Você tem uma alma, e a alma do homem é a lâmpada do Senhor. E quando essa alma não consegue ouvir mais, é porque ela está com a consciência cauterizada, porque ela não consegue mais discernir a alma do Senhor. Se você falar assim: pastor, doeu, dá glória a Deus, porque a alma está viva. Pastor, foi forte, dá glória a Deus, porque a alma está viva. Agora, se a lâmpada se apagar, você não ouve mais Deus falar. Enquanto a lâmpada está acesa, aleluia, há tempo para se consertar, há tempo para mudar. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Quem ouviu Deus falar, glorifica o Senhor. Esteja ao lado de um irmão, vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Nós temos meditado na tua palavra, Senhor, nessa noite. Nós temos, Senhor, ouvido a tua voz. A tua palavra é viva, é eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para discernir até entre as juntas e medulas. Pai, aviva a tua igreja, aviva a nossa vida, Senhor. Nos faça crescer na graça, no conhecimento. Espírito Santo,
Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não nos deixe. Espírito Santo, continue falando conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a cumprirmos a nossa missão até a volta de Cristo, ou enquanto o Senhor permitir que estejamos nessa terra. Nos ajuda a cuidar das nossas famílias, nos ajuda a cuidar dos nossos filhos, nos ajuda, Senhor, a discipular aqueles que o Senhor tem colocado para trabalhar conosco, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Abençoe a vida de dois irmãos, pelo menos, espírito, alma e corpo, oferto a Ti, Senhor.